Bom, eu quero trazer, inclusive, que na avaliação do vice-líder do governo do deputado federal Reginaldo Lopes, a entrada do Centrão no governo do presidente Lula estabiliza a relação do executivo com o legislativo. Estabilidade é uma palavra adequada para esse momento, hein, Luiz Felipe Dávila? Estabilidade, ela acontece quando o governo não envia matérias polêmicas. E, por enquanto, o governo não está enviando mais nenhuma pauta polêmica. O que enviou de polêmica, o Congresso já derrubou e não votou com o governo. Então, a estabilidade está na recomposição, evidentemente, da base aí, com o Centrão aderindo parte do governo e outra parte fazendo head. Mas a grande questão é, nós vamos testar essa estabilidade nas questões polêmicas. O Alan Gani mencionou algumas aqui. Vai votar aumento de imposto? Aliás, Arthur Lira foi o primeiro que prometeu que não aumentaria imposto de forma alguma. E defendeu a reforma administrativa. Defendeu a reforma administrativa e disse que vai votar a reforma administrativa. E aí? Quando chegar essa hora, vamos ver se o Centrão vai votar as reformas importantes para o país, que seria a reforma administrativa, que seria vetar qualquer aumento de imposto no país, ou se vai se submeter ao governo. Portanto, essa estabilidade, eu digo que é a calmaria antes das tempestades. A tempestade está chegando aí, porque essas matérias serão votadas pelo Congresso Nacional. Você vê tempestade nesse horizonte, hein, Fábio Piperno? Não, em matérias, por exemplo, da pauta de costumes, como o Alan citou agora, a gente falou sobre isso ontem, eu tenho certeza que ninguém vai mudar de opinião tão facilmente assim. Ninguém vai ser seduzido por um cargo no governo. Você vai ter um cargo e você deixa de votar, sei lá, por exemplo, em relação ao aborto. Agora, até porque também o governo é esperto o suficiente para não enviar para o Congresso esse tipo de pauta. Falou-se muito da campanha e tal. Mas é a reforma administrativa e o aumento de imposto? Então, aumento de imposto depende do que a gente considera como aumento de imposto. Aumento de imposto é aumento de imposto. Quando... Depende. Não, é que o governo agora defende a queda do preço do combustível, que passou de 4,80 para 6. Não é isso. Essa é a queda do combustível. Se você, por exemplo, quando o governo resolve taxar offshore, tudo bem, está partindo de zero para alguma coisa assim. É um imposto sobre algo que não era taxado. O que ele não vai fazer é, olha, eu vou aumentar o imposto da indústria automobilística, eu vou aumentar imposto, por exemplo... Contribuição trabalhista. Peraí, você discorda do Piperno nesse sentido? No conceito econômico, você tem um aumento da carga tributária quando você tinha um valor e aumentou o valor dessa alíquota, ou quando essa alíquota era zero e passa a ter uma alíquota. Então vamos separar como é que o Congresso encararia isso. Mas ele está falando sobre tributação de partes. Se as offshore não tinham, a alíquota era zero. Sim, se agora era zero, passa 10, aumentou. Agora, o que eu tô dizendo tem, mas esse aumento de tributação impacta a população em geral? Lógico. Mas impacta todo mundo. Qualquer coisa impacta, direta ou indiretamente, todo mundo. O Congresso vota com o governo. Se o governo quiser, por exemplo, aumentar a indústria automobilística... Eu tenho minhas dúvidas, até porque eles colocaram via MP, e aí o que o... Aliás, foi o maior jabuti da história, colocaram junto com o salário mínimo, né? Aí o Lira falou, não, projeto de lei. Melhor, fica... Mas então, não, mas aí que tá. Exatamente, eu acho que tem um monte de congressista com offshore e tem os grupos de pressão em cima do Congresso. E outra coisa, não é só aumento de imposto, é aumento de contribuição, de taxa. Por exemplo, a volta da contribuição sindical. É aumento de imposto. Mas é aumento de tributo. Você está tirando dinheiro do bolso do trabalhador para pagar a coisa. Mas não foi o governo, porque não foi o governo, o STF que fez isso. E tem um ponto importante. A taxação de fundos, ninguém é contra taxar mais renda e menos consumo. Isto é a lógica, isso é o que é correto. E ninguém é contra. Só que para fazer isso, nós temos que diminuir a carga tributária da pessoa jurídica. Então, o que esse governo faz é esquecer a palavra diminuir, reduzir e só aumentar. Este é o erro. E isso é aumento da carga tributária, sim. É extrair mais dinheiro, mantendo hoje a carga tributária de pessoa jurídica no Brasil já é uma das mais elevadas entre os países emergentes. O que foi, Piperno? Armínio Fraga, que não é exatamente um marxista, é uma entrevista agora no começo da semana que ele fala sobre, por exemplo, o Simples. Fala, o governo tem que mexer nisso. O governo tem que mexer nisso. Você sabe por quê? Porque
o governo dá um tratamento diferente, enfim, a regra do Simples dá um tratamento diferenciado, por exemplo, a quem recebe R$4.800.000 por ano. Ou seja, o cidadão fatura lá com a microempresa dele lá R$400.000 por mês. Então, ele pode se encaixar no Simples. E aí o Armínio Fraga pergunta, esse cara que recebe, né, essa bolada toda, ele precisa de algum tipo de privilégio? Segredo. Não é privilégio. Não é privilégio. É motivação à formalidade. Conheço a lei do Super Simples. Inclusive, é uma fantástica medida para incorporar pessoas que possam ter empreendedores que começam tendo uma alíquota menor, que aumenta a alíquota conforme ele vai chegando até o limite de 4.800, e te garanto, porque faço isso. Sou contador público aqui no Brasil. A gente, quando começa da metade desse valor para cima, compensa ir para uma limitada, por lucro presumido, e paga menos que inclusive no Super Simples. Então o Super Simples serve para o empurrão. Quando você começa com pouco faturamento, o valor que você paga é menor que se tivesse uma empresa normal, mas depois começa a compensar a outra. E um dado interessante, não é todo mundo que está incluso no Super Simples, tem algumas atividades que não permitem. Então já se mexa nisso antes, né? Quer dizer, não precisa deixar esse limite lá em cima. Né? Aí vai aumentar a carga tributária. Piperno, o Brasil já está aqui então, na carga aí tributária. Vamos lá aí vai... ao liberalismo brasileiro. Enquanto ainda cidadão, mais do pequeno. Enquanto o coitadinho que recebe um salário mínimo e meio por mês pagava imposto até o mês passado, imposto de renda, beleza. Quando vai taxar o cidadão, por exemplo, que tem uma offshore... mas o Piperno, ninguém aqui... Peraí, desculpa. Eu vou concordar aqui com a Langani e com o Segré. Ninguém é contra taxar a renda. Só que para taxar a renda, precisa diminuir a tributação em pessoa jurídica. Nós precisamos diminuir a tributação em outros itens. Porque o problema da legislação tributária hoje, isso é importante, por que esse imposto é tão ruim para o país? Porque é o imposto que mais pune a produção no país. Você taxa a produção em cada estágio. Por isso que nós precisamos ter o imposto de offshore é outra coisa. Mas espera aí. Mas já distribuiu. O que a gente está dizendo aqui, tem que taxar mais a renda e menos o consumo. Estamos de acordo. Só que o problema é que o governo esquece dessa parte. E ele só pensa em aumentar imposto. Então não é só taxar fundo especial, tá? Precisa começar a reduzir. Por que não manda um projeto conjunto? Olha, vamos reduzir imposto sobre empresa e aí vamos taxar a renda. Piperno, quer responder? Não, a questão é que eu acho que tem que começar de algum lugar. Começa pela taxação dos fundos, até para liberar um dinheiro, para dar algum recurso a mais para o salário mínimo. Você acredita que taxando aí, alguma hora eles vão reduzir o imposto? Nós estamos partindo de futurologia. Não. Estou dizendo o seguinte, então, vamos lá. Até agora, todas as medidas foram no sentido de aumento de imposto. Já que o governo não gosta de pensar coisas, por que não pensar que vamos taxar os fundos especiais e diminuir o imposto sobre pessoas jurídicas? Porque fundo especial já teve, né, esses benefícios a vida inteira. Está na hora de pagar alguma coisa. Gani, quer acrescentar algo? Não, eu acho que o Dávila, ele tocou num ponto que vai ser muito importante, que vai ser o teste de fogo. Eu acredito que o governo, ele quer o apoio do PP principalmente para aumentar imposto. Esse é o ponto, porque ele precisa fechar as contas públicas. E é aí que o PP vai ser testado de verdade. Quer apostar que vai vir? Tributação sobre dividendos. Quer? E do ponto de vista, se você vê, tem uma lógica. Até o Guedes era favorável para a colocação da tributação de dividendos, mas aí acompanhado pelo que o Dávila menciona. Em lugar de colocar 34% de imposto de renda, que é 25% no limite máximo, mais 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, diminua esse valor e taxa o dividendo, porque aí, se quiser, a empresa, em lugar de distribuir, aplica, investe mais, mas você diminuiu esse imposto para quem produz. E no Brasil... Sabe o que vai acontecer, Evandro? Vão tributação de dividendos e vão manter a tributação da empresa. É isso que vai acontecer.